Amém? O tema da mensagem de hoje é sobre governo. Quero falar sobre governo. Nós fomos destinados a reinar. Irmão, guarda isso. Independente de qual linha teológica você tem a respeito de predestinação ou qualquer coisa ligada à salvação, eu quero falar hoje sobre algo que conecta todas as linhas teológicas. Nós fomos chamados por Deus para reinar, estabelecer governo, expressar a autoridade que Ele tem e governar assim como Ele é. Não, 6 pessoas aqui, meu Deus do céu. Vou falar de novo, irmão, porque às vezes a mentalidade de imigrante rouba de nós a autoridade de governo. Você não veio para cá pedir favor, você veio governar nesse lugar. E é difícil a gente transicionar isso. Já falei sobre isso algum tempo atrás. O povo está no deserto e por muito tempo ele está acostumado a um Deus que provê. Então eles aprenderam a buscar um Deus que envia socorro. Mas quando chega no momento que eles precisam entrar na terra prometida, eles estão diante do lugar que Deus prometeu, vivendo um tempo que Deus prometeu. Eles estão lá, vivendo a promessa, pisando na promessa. Eles não conseguiam acessar, nem ter ousadia para invadir aquele lugar. Por quê? Porque eles estavam tão acostumados com uma mentalidade de socorro, que eles haviam se esquecido de como era assumir uma mentalidade de governo. Irmão, quem não entendeu que foi chamado por Deus para governar, pode estar diante das promessas e não conseguir acessá-las, porque as promessas, elas estão disponíveis, mas você precisa se posicionar, tomar elas à força na tua jornada de fé. Bill Johnson diz que a fé é como a gente se apossar das realidades do reino dos céus e colidir isso violentamente com as realidades ao nosso redor, porque um reino inferior não subsiste. Então eu me aposto do que Deus disse e eu tenho que confrontar isso com o que os homens me dizem. Eu me aposto do que Deus disse e eu tenho que confrontar isso com o que os diagnósticos médicos me dizem. Você tem que se posicionar, você precisa governar. Irmão, olha para mim. Uma parte da igreja se fechou para essa mensagem, porque algumas igrejas usaram tanto dessa questão de governo e de honra para estabelecer cabresto sobre as suas ovelhas. Então, os líderes eram os únicos que tinham um governo e mereciam honra, e as ovelhas, elas viviam só para honrá-los e estar debaixo do governo deles. Tem muita gente que não consegue mais ouvir falar sobre essa cultura de governo, porque foi usurpada quando alguém apresentou para ele o que seria governo. Mas o governo do tipo de Deus não fala a respeito de poucos homens liderando muitos, fala a respeito de todo o corpo governando com Jesus. Essa é a diferença, irmão, entre governo e entre um império. Homens constroem impérios para si, nós estamos governando com Jesus. Nós fomos chamados para governar com Ele, estabelecer com Ele, para viver coisas novas com Ele, para liberar palavras com Ele. Você está comigo? Então fala com autoridade, diga: eu preciso governar. Isaías 32:1 diz: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. E cada homem será como um esconderijo contra o vento e como um abrigo contra a tempestade. Será como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então, os olhos dos que veem não estarão mais fechados e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu usei esse trecho como base na mensagem Uma Casa de Príncipes. Eu quero só pincelar, porque esse trecho ele é tão importante. Alguns interpretam ele como sendo o governo perfeito do Messias. O tempo em que o Messias governa em plenitude, é isso aqui que vai acontecer. Mas algumas linhas teológicas também acreditam que aqui é uma expressão da igreja que Jesus fala, por exemplo, na grande comissão. A gente vai ler sobre isso. Quando Jesus fala a respeito de uma igreja plena, fluindo de forma plena, com autoridade, sabedoria, graça, maturidade, governo, é sobre esse tempo que Jesus está falando. Mateus 28:18, quando Jesus expressa qual é o plano dele de plenitude para a igreja, ele fala o seguinte: então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim
dos tempos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, não se perde, por favor, vamos construir isso junto hoje. A grande comissão, governo da igreja, ele se estabelece em 3 pilares que Jesus está expressando aqui. Um trecho tão pequeno, fala a respeito de 3 pilares fundamentais. E você precisa se mover nesses 3 pilares, você precisa entender esses 3 pilares, você precisa discernir esses 3 pilares. Jesus fala sobre delegar a sua autoridade. Jesus fala sobre delegar a sua mensagem. E Jesus fala sobre garantir sempre a sua companhia. Então a grande comissão fala a respeito de uma igreja que recebeu a autoridade, de uma igreja que se tornou a mensagem, de uma igreja que caminha todos os dias com Jesus. Você está comigo? Diga amém. Então não faz sentido eu caminhar com Jesus, mas não me mover em autoridade. Não faz sentido eu me mover em autoridade, mas eu não me tornar a mensagem. É por isso que se eu viver um desses pilares, eu não vivi ainda a plenitude do que Deus tem para mim. O que Deus tem para você é que você se torne a mensagem, caminhe em autoridade, você tenha todos os dias a companhia dele. Essa é a garantia que Deus nos deu. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Irmão, é possível se tornar a mensagem e caminhar com Jesus e não viver debaixo de governo e autoridade? É possível. É possível você ser um crente salvo em Jesus, é possível você amar a presença de Jesus, mas ainda assim não assumir o protagonismo na construção da sua história. Quando a gente usa esse termo de assumir o protagonismo na construção da sua história, muita gente entende isso como tomar o lugar de Deus. Pastor, se eu for assumir o protagonismo na construção da minha história, então quer dizer que eu assumi o lugar de Deus? Não, irmão, o lugar de Deus não tem como ninguém assumir. Isso quer dizer que você assumiu o lugar que Deus deixou disponível para você sentar. Então ele já liberou para você uma palavra, ele já desenhou para você o seu destino, ele já disse o que vai acontecer no teu futuro, inclusive já está no teu futuro esperando você chegar. Agora a pergunta que Deus nos faz todos os dias é se a gente quer viver o que ele já preparou ou se a gente vai viver a vida inteira esperando. Irmão, uma das piores coisas que você pode fazer como cristão é viver esperando um momento chegar, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. Eu fui há 1 mês e meio atrás num evento lá em São Paulo, um evento que não tem nada a ver com igreja, um evento de tecnologia da informação, é o maior evento da América Latina ligado a esse setor, e um dos organizadores se tornou um amigo, a gente está sempre conectado, e ele me mandou um convite para estar lá. Esse ano foram caras incríveis lá. Lewis Hamilton era um dos palestrantes. Antes da pandemia, o Barack Obama foi um dos palestrantes desse evento. Ele acontece no Brasil, em São Paulo, e só abrindo parênteses, no mesmo lugar onde vai acontecer a cruzada em julho. Deus é fiel, irmão. A casa que recebe príncipes vai receber agora governo de Deus, cura, sinais, maravilhas, liberações. E aí eu estava lá, mas no voo para lá, eu senti um desejo de preparar uma palestra. Eu falei, cara, eu vivo falando que a gente não pode esperar um momento chegar, a gente tem que se preparar para quando chegar. Vai que eu recebo uma oportunidade, vai que alguém chega lá e fala, irmão, tem como você fazer um TED Talk aí, 10 minutos, alguma palavra inspirativa? E aí no voo eu fui escrevendo uma palestra, e eu fui falando sobre por que o novo assusta. Eu falei, Deus, eu não sei se vai acontecer, mas se acontecer, eu estou pronto. Recebe isso, irmão, esteja pronto, be ready, esteja pronto. Eu aprendi isso no início da minha caminhada. Eu era diácono lá no SEI de Cabo Frio. O pastor sempre falava, esteja sempre pronto, porque em algum momento eu posso chamar para pregar do nada. Então não tinha essa de, Drezinho, prega aí hoje. Não, pastor, eu tenho que preparar a mensagem. Não, irmão, você já tinha que estar preparado. Eu lembro que a primeira pregação que eu fiz em Orlando, eu tinha acabado de chegar um dia, 3 e pouca da tarde. Eu estou descansando o almoço para ir para o culto da noite. O pastor André me manda mensagem e fala, Fernandes, prega hoje à noite, me cobre lá. Aí eu falei, claro, pastorzão, algum tema específico? E sempre que o pregador pergunta isso é por educação, mas já tem algo queimando dentro de você. Mas o pior é que ele tinha um tema específico. Eu falei assim, tenho sim, prega sobre sistema e usa o texto de Isaías tal como base. Eu falei, amém, já entendi, é o meu teste. Eu preguei sobre o código da mente. Se você não ouviu essa mensagem, ouça, é poderosa. Mudou a minha história quando eu pregava. Ali foi o socorro de Deus, foi a misericórdia de Deus me sustentando. Então a verdade, irmão, é que tem muita gente esperando o momento chegar para se preparar, quando na dinâmica bíblica você precisa estar pronto para quando esse momento chegar.
Pastor, e aí o convite aconteceu? Não, não aconteceu, mas eu estaria pronto se acontecesse. Você está comigo? Aí passa 2 semanas, chega um convite. Cara, a gente queria que você palestrasse em um evento que vai ser um dos maiores eventos de liderança da América Latina. Vai ser um summit em São Paulo. E aí vai estar lá fulano, beltrano, ciclano. E aí foi passando os nomes do card. Eu falei, cara, não faz sentido eu estar aqui. Mas lá atrás eu já vi algo que Deus me mostrou e eu me preparei. Irmão, tem coisas que Deus te mostra para que você se apronte, e Ele só libera quando você estiver pronto. Então esse gap que acontece muitas vezes entre uma visão que a gente recebe e a gente viver essa visão, ela demora demais. Não porque Deus precisa de tempo para caprichar. Se existe algo que me incomoda é esse ditado gospel: Deus não está demorando, Deus está caprichando. Irmão, em 6 dias Ele fez o universo e tudo que existe. Você acredita que Ele precisa de uma semana a mais para caprichar no que Ele te prometeu? Não, Deus não está caprichando, Deus só está te esperando. Fala para quem está do teu lado: Deus só está te esperando. Deus não está demorando, Deus só está te esperando. Então Ele me dá uma visão, eu pisei lá e eu vi, uau, eu consigo enxergar isso acontecendo. Aí Deus falou: Bob, pode manter mais estático, lindão, me ajuda por favor. Aí Ele vê isso acontecendo, Ele viu que eu estava pronto, meu coração se inclinou para isso. Pronto, agora eu posso liberar o convite. Aí veio o convite. Tem convites de Deus que a gente ainda não recebeu, porque a gente ainda não se posicionou para receber. Irmão, olha para mim, você está comigo? Alguém está recebendo algo de Deus? Lembra do primeiro milagre de Jesus que aconteceu no casamento? Ele transformou água em vinho, o vinho acabou, o vinho simbolizava a alegria da festa. Jesus, ele tinha carinho por aquela família, por 2 motivos. Porque se não tivesse, Maria não teria intercedido por eles. E primeiro motivo, e esse é o que eu quero que você guarde: se eles não tivessem carinho por aquela família, eles não estariam lá. Porque Jesus não iria numa festa de penetra. Irmão, olha para mim, Jesus não foi naquela festa de penetra. Jesus foi convidado. Pastor, eu não entendi ainda qual é a chave. Eu vou te explicar, irmão. Aquela família viveu um milagre no seu casamento, porque convidou Jesus para o casamento. Eu vou falar de novo, alguém vai pegar isso. Aquela família só viveu um milagre no seu casamento, porque o nome de Jesus estava na lista do seu casamento. Será que Jesus foi convidado para o quadro societário da minha empresa? Será que Jesus foi convidado para o conselho consultivo da minha empresa? Às vezes a gente pede conselho para todo mundo, menos para Ele. A gente faz alianças com todo mundo, menos com Ele. A gente convida todo mundo, menos Ele. Aí pergunta: Deus, por que não está acontecendo? Aí Deus fala, eu vou botar entre aspas aqui, tá? É só uma ironia santa. Deus fala: eu não sei nem do que você está falando, porque eu estou do lado de fora, você não me chamou para entrar. Aquela passagem que Jesus diz: eis que estou à porta e bato, não é uma passagem dirigida a não crentes, e a gente usa como evangelismo. É uma passagem dirigida de Deus para a sua igreja. Lá em Apocalipse, Ele está falando sobre tipos de igreja, sobre dinâmicas, e uma dessas dinâmicas, Ele está falando a respeito de uma igreja que fechou a porta, esqueceu Jesus do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Você está comigo? Você está recebendo algo de Deus? Uau, 7.400 nações conectadas. Israel acabou de conectar, Eslovênia conectada. Somos 17 nações, irmão. Chama todo mundo, dá tempo ainda tem uns 10 minutos de mensagem que pode mudar a tua história. Sabe quando a gente se perde? E quando a gente encara esse gap como sendo uma desistência de Deus a respeito daquilo que Ele disse que faria. É como se demorasse 1 ano para um convite chegar e eu começasse a pensar que aquilo é algo da minha cabeça. Quer saber algo da minha cabeça? Deus me permitiu ver algo que Ele não está disposto em me dar. Aí a gente vai desistindo. Cara, quer saber? Talvez esse sonho não seja de Deus, talvez isso não seja para mim. E a gente vai deixando para trás algo que na verdade a gente só precisa permanecer até que se cumpra. Sabe, você sabe o que é alguém que defrauda? Um defraudador é alguém que cria uma expectativa que não tem intenção de cumprir. Graças a Deus isso não tem na igreja. Mas quando eu pastoreei jovens em outra cidade, aqui em Miami, isso não acontece. Tinham jovens que faziam micareta de oração. Você sabe o que é micareta de oração? E numa micareta no mundo, alguém vai e beija várias meninas. A micareta de oração é aquele cara que está orando com várias meninas.
Aí ele vem e fala: pastor, eu estou orando com a Sabrina. Pô, legal, mano, Sabrina é incrível, glória a Deus. Aí depois vem a Kezinha e fala: amor, você viu fulano? Ele está orando com a Roberta. Eu falei: não, amor, Sabrina. Não, Roberta. Aí depois chega a Letícia e fala: pastor, tudo bom? Fulano está orando comigo. Eu falo: não, peraí, estou falando que já aconteceu. Irmão, você está orando com a Letícia, com a Sabrina, com a Roberta? Pastor, eu não sei qual é a mulher de Deus para mim, então eu estou orando com várias para ter uma resposta. Isso é defraudação, porque você está criando uma expectativa que você não necessariamente tenha intenção de suprir. Mas é exatamente assim que muitas vezes a gente encara Deus, o caráter de Deus, como se Ele falasse de coisas que não tem interesse de fazer, como se Ele fizesse promessas que não tem interesse de cumprir, como se Ele mostrasse lugares e coisas e ambientes que Ele não tivesse interesse de nos dar. Irmão, toda visão que Deus te dá fala a respeito de um tempo que Deus já está, Ele só está esperando você chegar. Você está comigo? Então, quando Deus me mostrou uma igreja, quando Deus me mostrou as cruzadas, quando Deus me mostrou que Kezinha é a nossa família, eu entendi que era algo que Deus queria me dar, então eu precisei me posicionar para viver. Você precisa assumir papel de governo para viver aquilo que Deus tem para mim. Você está comigo? Diga amém. Então Mateus 28:18 fala a respeito de 3 pilares, e hoje eu quero focar em um deles. Eu acho, inclusive, que daria para a gente fazer uma série. Hoje eu vou falar sobre autoridade. Uma próxima mensagem a gente pode falar sobre se tornar a mensagem. Numa outra mensagem a gente pode falar sobre a companhia de Deus. Vocês acham que é uma boa ideia? Quantos acham que é uma boa ideia? 15 pessoas, vai ser um sucesso essa série. Então eu quero falar sobre autoridade. Fala com ousadia. Fala, não, calma, mãezinha, eu vou falar ainda. Isso, fala com autoridade. Eu fui destinado a reinar. Isso, agora fala como quem acredita nisso. Sai do automático, fala: eu fui destinado a reinar sobre principados e potestades, serpentes e escorpiões, palavras contrárias e armas que forjaram contra mim, sobre toda a confusão, distração, sobre toda a miséria ou escassez, sobre toda a falta, sobre todo o olhar do inimigo. Diga: eu fui destinado a reinar com Jesus, e a minha história vai ser na minha casa como é nos céus, na minha empresa como é nos céus, no meu ministério como é nos céus. Você está comigo? Você pode celebrar Jesus no seu lugar? Então vamos lá, vamos começar. Eu tenho 12 minutos. Está fluindo, hoje está fluindo, vai dar bom. Eu não estou nem esquecendo. Fui pregar em The Field domingo passado. Eu fui fazer uma... Fui fazer o quê? Esqueci o que eu fui. Gente, olha para o seu pastor, eu estou no meu limite. Fui fazer o quê? Não é analogia, não. Parábola, isso. Obrigado. Thank you so much. Faltam 6 dias para a cruzada de São Paulo. Pense. Jesus. Eu creio num transbordo de Deus sobre a nossa igreja a partir desse tempo. Eu creio num selo de Deus a partir desse tempo. Ora por mim quando você puder. Tira 2 minutos por dia, já é suficiente. Bom, então vamos lá. Um princípio básico sobre a comissão que a gente recebeu e que muita gente ainda não entendeu, por isso se move sem ter o revestimento e por isso se frustra, não vendo os sinais e maravilhas que Deus prometeu. É que antes de Jesus enviar a igreja para o mundo, Jesus enviou o Espírito para a igreja. Pega essa chave, irmão. Antes de Jesus enviar a igreja para o mundo, Jesus enviou o Espírito para a igreja. Quando ele fala a respeito do cumprimento de Pentecostes, já era uma promessa. O profeta Joel já tinha falado a respeito disso: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso se cumpre em Atos 2. A Bíblia diz que estavam todos reunidos num só lugar, até que veio sobre eles um derramamento de poder. Ali a igreja foi batizada com o Espírito Santo, e a partir dali a gente começa a ver uma liberação de poder. Antes disso a gente vê Pedro fugindo de Jesus, dizendo que não conhecia. Depois disso
A gente vê Pedro fazendo uma pregação e milhares se convertendo. Antes disso, a gente vê Pedro não entendendo a redenção e tentando poupar Jesus daquilo que era o propósito dele, tentando ferir um soldado para que Jesus não vivesse o destino profético que precisava viver. Depois de Atos 2, a gente vê a sombra de Pedro curando. O que mudou entre um Pedro impulsivo e um Pedro transbordante? O que mudou entre um Pedro que está fingindo que não conhece Jesus e um Pedro que é a expressão de Jesus caminhando pelas ruas da cidade? O que mudou é o revestimento de poder. A autoridade que Deus nos deu como igreja não fala a respeito de uma boa mensagem sobre quem Ele é, mas fala a respeito de um revestimento da natureza que Ele tem. Então, quando eu estou revestido de quem Deus é, o meu poder e autoridade não está só no que eu falo sobre Ele, está no quanto dele flui através do que eu falo. Você está comigo? O próprio Jesus, a Bíblia diz que quando ele ensinava, pode botar só um pouquinho mais baixo, enquanto ele ensinava como quem tinha autoridade. Uma das passagens que eu mais amo, irmão, é quando a Bíblia diz que os religiosos enviaram soldados para prender Jesus, e aí eles voltam sem Jesus. Os religiosos perguntam para eles: onde é que está o homem que a gente mandou vocês prenderem? E a resposta deles é incrível, Silvão. Eles falam: a gente nunca ouviu alguém falar como aquele homem fala. Os soldados chegaram diante de Jesus e era tão glorioso o que Jesus carregava que eles não conseguiram capturar Jesus. Olha a diferença entre Jesus e os religiosos que falavam das mesmas coisas. É que os religiosos falavam sobre uma ideia, Jesus era a mensagem. Então, ele não envia a igreja para o mundo antes de enviar o Espírito para a igreja. Por quê? Porque senão o que a gente fala a respeito dele é só uma ideia sobre ele, mas depois que a gente é revestido dele, a gente fala dele mesmo sem precisar falar. Olha o que Jesus fala, irmão, isso é muito poderoso. Ele diz: vocês vão pregar em todos os lugares, vocês vão até os confins da terra, vocês vão batizar no meu nome, vocês vão ser usados. Eu estou aqui parafraseando, mas ele coloca um parênteses, ele diz: mas permaneçam até que venha sobre vós o revestimento de poder. Irmão, o que Jesus está dizendo é: vocês vão viver todo esse ide, mas antes disso permaneçam até que venha sobre vós o revestimento de poder. Irmão, eu estou te impulsionando, te encorajando a assumir governo e autoridade, mas eu preciso te lembrar que esse governo e autoridade só existe quando você estiver revestido dele. É impossível ser revestido se eu ainda não fui vestido. Eu já falei sobre isso, eu já usei essa analogia aqui até com ilustração. Se você pegar alguém com uma jaqueta, talvez seja uma das melhores analogias para a gente entender o revestimento de poder. Porque o que significa revestir? Revestir significa colocar uma nova camada sobre aquilo que já foi vestido. O Espírito que carrega a autoridade sobre principados e potestades, ele não vai ser colocado sobre alguém que não nasceu de novo. Então não é possível viver o fruto do Espírito sem ter nascido do Espírito. Não é possível viver o sonho de Deus sem ter nascido de Deus. Não está acessível tocar nas promessas de Jesus sem ter nascido de Jesus. Então esse revestimento fala a respeito de 3 momentos. O primeiro é quando você vai se despir de quem você era. O segundo é quando Jesus vai vestir você de quem Ele é. E o terceiro é quando Ele vai revestir você de toda a autoridade e governo. Você está comigo? Você pode celebrar Jesus no seu lugar? Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Quando nós não estamos em posição de governo, nós estamos fora do propósito. Todo homem que não governa está fora do seu propósito. Jesus cria todas as coisas: primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, sexto dia. Ele coloca a criação para governar sobre aquilo que não criou. A gente podia pegar Gênesis e os primeiros versículos, eles carregam tanta chave, irmão, eles carregam tantas revelações, que a gente poderia fazer uma série só sobre Gênesis. A primeira coisa que Deus está ensinando é que o nosso governo
não está ligado àquilo que a gente construiu, mas àquilo que Deus deu para nós. Ele criou todas as coisas e nos colocou lá para governar sobre todas elas. Outra coisa interessante na dinâmica de Deus é que Deus coloca o homem, quando tudo está pronto, o homem não participa da construção de nada, e no dia seguinte Deus chama o homem para descansar. O que Deus está ensinando é que a gente precisa aprender a se mover numa dinâmica de descanso do tipo de Deus. A dinâmica de descanso do tipo de Deus é: primeiro eu contemplo o que Deus já fez, aí eu estou pronto para fazer com Ele. Sétimo dia, contemplação. Eu imagino Deus olhando junto com o homem, toda a criação, e falando: cara, olha que incrível aquilo ali. Olha que delicioso isso aqui, prova essa fruta. Olha que sensação incrível. Vem para debaixo dessa cachoeira. Olha essa fonte de água doce. Olha essa praia. Olha esses animais. Qual que é o nome? Eu não sei, você vai dar. E aí entra algo que é interessante. Deus chama o homem para nomear o que Deus fez. Porque essa era uma dinâmica didática de Deus, ensinando o homem a estabelecer governo sobre aquilo que, se não fosse por Deus, ele não teria. Então, quando Deus, e eu boto entre aspas, sai de cena da criação e coloca o homem em cena, Ele está dizendo: agora tudo que Ele disser é como se eu estivesse dizendo. Agora tudo que Ele mandar é como se eu estivesse mandando. Então o nome que vocês vão carregar é o nome que Ele vai dar. O que vocês vão fazer é o que Ele disser para que vocês façam. Essa foi a direção de Deus no jardim. Dominem sobre todas as coisas. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Porque isso se infiltrou até na igreja. O homem que tem uma mentalidade carnal, ele quer dominar sobre pessoas. O homem que tem a mentalidade do reino, ele vai governar pessoas, ele vai liderar pessoas, mas ele vai dominar sobre coisas. Tem gente que quer dominar pessoas, tem gente que quer travar e impedir pessoas de fluir. Aqui no sul da Flórida, quantas pessoas vieram machucadas porque falaram que entenderam de Deus uma direção de fazer parte da nossa igreja, mas os seus pastores não abençoaram. E é interessante, porque toda família que vem é bênção, mas toda família que vai se torna maldição. Isso é uma mentalidade de domínio sobre pessoas. Deus não nos chamou para dominar pessoas, Deus nos chamou para dominar coisas, mercados, business, negócios, estruturas, sistemas. Você está comigo? Diga amém. Então quando Deus, e desculpa abrir vários parênteses, eu tenho que ir costurando, mas eu só tenho 2 minutos para terminar. Mas está fazendo sentido para alguém? Então quando Deus coloca a criação no meio de um ambiente em que Ele não havia criado nada e dá para Ele agora o desígnio de nomear, Deus está ensinando para a criação quem é que manda agora. E Deus está ensinando para a gente que é esse o papel que Ele espera que a gente tenha. Eu preguei sobre isso há 1 ano atrás talvez. Não lembro se essa mensagem está no YouTube com esse nome, mas nomeie os seus milagres. Às vezes a gente nomeia os nossos problemas, mas não nomeia os nossos milagres. Então é a minha depressão, o meu câncer, a minha falência, o meu desafio, o meu gigante, a minha tempestade, mas a gente não nomeia os nossos milagres. Os meus filhos são uma bênção. Os meus filhos são avivalistas nessa geração. O meu ministério ainda nem começou, ele vai se expandir por nações. A provisão que Deus vai confiar para mim não vai parar em mim. Eu vou ser um canal de água viva para quem tem sede. Os meus pés não pisarão em falso, e se eu me desviar dos caminhos do Senhor, Ele me trará de volta. Você precisa nomear os seus milagres. Tem gente que já abre uma empresa com plano B se a empresa falir. Irmão, você precisa trazer à existência aquilo que não existe. Esse negócio é pequeno aos meus olhos, mas o Senhor me prometeu coisas grandes. Eu não sei como vai ser, mas eu sei quem prometeu. O Senhor me deu visões que não cabem na minha realidade ainda, mas glória a Deus que eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. O Senhor vai me levar a lugares altos. Você precisa nomear os seus milagres. Você está comigo? Diga amém. Provérbios 28:1 é uma das passagens que eu amo compartilhar. Fala a respeito de ousadia e faz um paralelo entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Provérbios 28:1 diz: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Irmão, a gente vive muitas vezes como se cada próxima batalha ainda precisasse ser vencida, quando na verdade, na dinâmica bíblica, a gente precisa encarar cada próxima batalha sabendo do resultado final dela.
Isso é a diferença entre fé e a gente esperar para ver o que vai dar. Esperar para ver o que vai dar é, se acontecer eu celebro. Fé é, eu celebro porque eu sei que vai acontecer. Deus já me mostrou, Ele já me disse, Ele já me deu, já me confiou, já se cumpriu, já aconteceu. Você está comigo? Diga amém. Então muitas vezes a gente vive à espera, como se uma próxima batalha tivesse que ser vencida. E eu não estou falando isso como se eu fosse, me ajudei de novo. Quando algo não dá para entrar líquido nele, me ajuda aí. Impermeável. Thank you so much. Não estou falando isso como se o meu coração fosse impermeável e nunca entra dúvida sobre a próxima batalha. Elas vêm o tempo inteiro. O maior desafio que eu tenho vivido é esse momento agora no Brasil. E por vários momentos o meu coração, que a palavra diz que o nosso coração é enganoso, o meu coração coloca dúvidas a respeito de: será que vai dar? Será que vai fechar a conta? Será que vai acontecer? Será que as pessoas vão? Será que o tempo vai estar bom? Será? Mas a gente precisa, irmão, trazer a nossa memória que as próximas batalhas, elas não têm uma possibilidade de serem vencidas. Elas já foram vencidas. A vitória da fé não vai acontecer. A vitória da fé já aconteceu. Você está comigo? Levante suas mãos em nome de Jesus. Declara com autoridade, feche teus olhos. Diga: Pai, eu creio que a vitória da fé não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu.